Tá? Mas muito bem. E a ira? A ira ela tem algumas características que parecem contraditórias. Ela é impetuosa, ou seja, acontece de forma repentina. Só que quando o ímpeto se acalma, permanece a memória do mal. E é radical, ou seja, não é fácil se livrar dessa doença. Então, uma das características da ira é que a pessoa, depois que passa, ela continua remoendo aquilo ali, e às vezes isso vai por vários dias, algumas pessoas semanas ou até meses. Ela não consegue tirar aquilo da cabeça dela. E uma característica muito importante de uma pessoa que se ira facilmente, essa ira má, né, essa ira ruim, é que ela acaba emburrando. Ela fica sem falar com as pessoas, ela fecha a cara dela e fica sem falar. Não fala durante, sei lá, semanas. Demora muito, aquilo fica naquela memória e fica ali martelando. É muito difícil se livrar dessa doença, né? Exatamente. E para saber se a ira manifestada ela é doente ou virtuosa, tendo em conta que o ser humano não é santo, é correto considerar sempre a própria doença, né? A ira como uma doença. Uhum. Então, é sempre considerar como uma doença. Dificilmente a ira é do tipo que racionalmente pensa, decide, julga e daí pune, né? Age. A ira costuma ser, na maioria das vezes, repentina e, a partir disso, perde-se a liberdade. Então, assim, é um mau sinal a irritação frequente, a violência, o rancor, né, que é a manifestação da ira. Ao invés de serem justificados como parte do próprio temperamento, é necessário que sejam combatidos, porque constituem um grande empecilho para o amor. Na ira, o apetite irascível, que pode ser usado para o amor, é usado para uma vingança injusta. Como a gente falou já algumas vezes da questão do temperamento, é bom a gente fazer essa associação, né? Que geralmente o colérico, né? Quem tem um temperamento colérico, ele tem essa tendência maior para a ira. Mas veja só que muitos santos foram coléricos e, no entanto, são santos. Por quê? Porque eles conseguiram controlar a ira e fazê-la passar pelas 3 etapas de enfrentar o problema, né, de fazer o julgamento justo e tudo mais. Mas a gente sabe que isso não é para qualquer um. Não é. A grande maioria das pessoas, a ira vem repentina. Vem assim, pum, né? E aí você comete injustiças. Você cometendo essas injustiças, você está colocando em comprometimento a salvação da sua alma, né? E também a sua própria capacidade de amar, porque, de qualquer forma, a pessoa que convive com você vai sofrer muito, né, em relação a esses seus ataques de ira, não é verdade? Tá? A ira exagerada, ela é exagerada, né? Por causa disso, isso, né? Por causa disso tudo, a ira é exagerada, né? E por causa disso tudo, como nós já falamos, a pessoa fica cega, né? Fica cega. Nessa cegueira, não há como realizar a justiça que a própria ira tanto pede. Porque a ira, ela vem por causa de uma injustiça, certo? Você vê algo errado, tem algo que não está legal. Você se confrontou com aquilo. Então, os seus apetites, né? Você tem o teu apetite sensível, a sua vontade, elas entram em confronto naquele momento porque você está vendo uma coisa que é injusta. E nós, por exemplo, que somos católicos e que defendemos a fé católica, muitas vezes a gente vê essas injustiças contra a igreja, né? E acontecendo muitas coisas contra a doutrina da igreja, e isso nos enche de ira, mas tem que ser uma santa ira, uma ira para defender a fé, uma ira para defender a doutrina da igreja, para defender nosso Senhor Jesus Cristo, e se for preciso, derramar o próprio sangue, como os mártires, né? Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que a pessoa, por causa de uma injustiça, ela se enche de ira, mas é aquela ira repentina, não passa pelas 3 etapas que Santo Tomás falou, e explode e comete ainda outras injustiças, né? No caso quer fazer uma vingança, Quer fazer uma vingança. Por exemplo, não pode, né? No caso de um castigo, como eu tinha falado antes, né? Você não pode passar do limite daquele castigo, né? O aluno lá que falou palavrão na sala e o professor tirou um ponto, uma coisa é tirar um ponto,
Outra coisa é fazer o aluno repetir de ano por causa daquele palavrão, né? Então tem que ter uma dosagem, né? Tem que ter uma dosagem. A gente tem que sempre cuidar com isso, né? Para a gente não acabar cometendo injustiças que vão contra a própria justiça que a ira pede, né? E o nosso Senhor, ele diz assim: a mim cabe a vingança, eu retribuirei. Né? Foi o nosso Senhor que disse: a mim cabe a vingança. Né? Eu retribuirei. Ou seja, é preciso se conter e deixar a vingança para Deus. Né? Deixar para Ele. Para aqueles que ocupam cargos, funções, e têm deveres sociais, como os pais, por exemplo. É claro que podem e devem exercer castigos, punições, colocar limites, mas é importante que não estejam envolvidos de forma passional, ou seja, cheios de paixão. Né? Você é pai, você é mãe, seu filho aprontou, né? Você quer dar um castigo, mas tem que ser um castigo ponderado, não pode ser um castigo apaixonado, na flor do momento, esquentou o sangue, você está cheio de ira, você vai lá e dá um castigo que é muito maior do que aquilo que o seu filho fez. Então, né? Tem que cuidar muito com isso. Exatamente. E deixar que a justiça divina se encarregue das coisas. É mesmo aquela situação de linchamento, por exemplo. Um bandido está aprontando todas ali na comunidade, a polícia não conseguiu capturar, mas alguém da comunidade pegou. Aí vem todo mundo em cima e batem naquele bandido até quase deixar morto. É o que a gente chama de linchamento. Né? Por quê? Porque estão tomados de ira, né? E estão envolvidos com os apetites sensíveis numa paixão. Né? Não, entrega para a justiça. Pegamos aqui, ó, liga para a polícia, pode levar. Deixa a justiça cuidar. E a mesma coisa em relação à justiça divina. Nosso Senhor disse, o joio e o trigo são muito parecidos e eles vão crescendo lado a lado. Não convém você tentar arrancar o joio, porque você pode, sem querer, arrancar junto o trigo. Então, deixa que cresçam. Quando chegar o dia da colheita, aí, então, é que Deus vai separar os bons e os maus. Então, deixa com ele. Tem coisa que a gente tem que deixar.